A história tem início apresentando Frida, uma jovem que sonha em se tornar especialista em nail art inspirada em animais, embora no momento trabalhe como garçonete para se sustentar. Nas horas vagas, ela compartilha suas criações nas redes sociais, tentando chamar atenção para seu talento. Certo dia, após uma entrevista de emprego, sentindo-se presa à sua rotina repetitiva, ela desabafa dizendo que precisa urgentemente de uma pausa para respirar. Alguns dias depois, Frida e sua colega de quarto, Jess, conseguem trabalho temporário como garçonetes no luxuoso baile anual promovido por Slater. Logo na chegada, seu supervisor a adverte sobre um incidente do ano anterior, quando ela tentou se aproximar do magnata. Frida explica que ele havia sido simpático e elogiado suas unhas, mas o chefe recomenda que ela se mantenha discreta dessa vez. O evento é grandioso, repleto de convidados influentes vestidos com trajes elegantes. Enquanto atende às mesas, Frida não consegue evitar lançar olhares ocasionais para Slater. Mais tarde, Jess revela que escondeu 2 vestidos sofisticados no vestiário e convence Frida a se trocar para aproveitar um pouco da festa. Assim que começam a circular entre os convidados importantes, Frida avista Slater de longe e decide se aproximar. No entanto, tropeça em um garçom e acaba indo ao chão. Nesse instante constrangedor, alguém estende a mão para ajudá-la, e para sua surpresa, é o próprio Slater. Eles trocam algumas palavras, e Slater resolve apresentá-la ao seu grupo de amigos e conhecidos. A noite se transforma em uma sucessão de conversas animadas, gargalhadas e brindes. Frida está radiante por estar tão próxima de alguém que sempre admirou. No entanto, a assistente de Slater, Stacy, interrompe a festa informando que é hora de partirem para a ilha. Ele se despede, deixando Frida um pouco desapontada. Mas, para a surpresa dela e de Jess, Slater retorna minutos depois e faz um convite inesperado, que elas se juntem ao grupo na viagem para sua ilha. Animadas, as duas aceitam sem hesitar, e partem rumo ao destino paradisíaco. Ao desembarcar, Frida fica deslumbrada com a beleza e a grandiosidade do lugar, que supera qualquer expectativa que ela pudesse ter. Assim que todos se acomodam na ilha, Stacy aparece para recolher os celulares do grupo, dizendo que quer garantir que ninguém seja interrompido por assuntos de trabalho durante a estadia. A maioria entrega os aparelhos sem questionar, mas Jess demonstra certa desconfiança e prefere manter o dela por perto. Logo depois, Slater leva Frida até o quarto que havia preparado para ela. O espaço é luxuoso e repleto de roupas elegantes cuidadosamente selecionadas. Assim que ele sai, ela decide tomar um banho relaxante e encontra um perfume sofisticado sobre a penteadeira, aplicando-o curiosamente. Enquanto se troca, uma mulher mais velha surge de repente na porta, observando Frida com um olhar enigmático. Ela a chama de Coelha Vermelha, como se a reconhecesse de algum lugar. Frida tenta entender o que aquilo significa, mas a senhora simplesmente se afasta sem dar explicações. Mais tarde, Frida encontra Jess e comenta sobre o quarto e as roupas. Jess fica surpresa por haver trajes disponíveis para todos, especialmente considerando que foram convidadas de última hora. Mas Frida apenas ri, dizendo que esse tipo de extravagância é comum para quem tem muito dinheiro. As duas acabam conhecendo o restante das mulheres que também estão hospedadas lá, todas usando roupas parecidas. Ninguém parece achar isso esquisito, e o grupo segue para se reunir com os rapazes à beira da piscina. Durante o tempo ali, Frida troca olhares constantes com Slater, que, no entanto, é abordado por Sarah, a estrela de reality show. Ela tenta seduzi-lo, mas ele demonstra pouco interesse, mantendo a atenção em Frida. Mais tarde, Slater convida Frida para um passeio pela propriedade. Durante a caminhada, ele lhe apresenta uma flor exótica chamada Desideria, ingrediente principal do perfume que ela havia usado. Ele também revela que a ilha possui uma praga de cobras conhecidas como Lash Vipers, que os funcionários estão tentando eliminar. Em um momento mais íntimo, Slater confidencia que não tem quase nenhuma lembrança de sua infância antes dos 10 anos de idade, motivo pelo qual faz sessões com o Dr. Rich, um especialista em memórias reprimidas. Frida acha curioso, mas ele comenta que, às vezes, esquecer pode ser uma bênção. Durante o trajeto, eles cruzam com Stacy carregando várias sacolas vermelhas de presentes, mas não questionam. À noite, todos se reúnem para jantar em um ambiente iluminado apenas por velas, já que o gerador havia parado de funcionar. Durante a refeição, Frida responde que ainda está tentando encontrar seu caminho. Nesse momento, ela repara que Vic não tem o dedo mindinho. Slater faz uma brincadeira sobre o assunto, mas Vic ignora a pergunta e, em vez disso, abre um frasco com comprimidos de MDMA que compartilha com o grupo. Logo, todos estão tomados por uma sensação intensa de alegria, rindo e se divertindo até tarde da noite. Mais tarde, ao voltar para o quarto, Frida nota que a mancha no vestido desapareceu completamente. A situação a deixa intrigada.
mas ela decide não dar importância. Nos dias seguintes, a rotina na ilha se repete em um ciclo luxuoso. Manhãs na piscina com champanhe, tardes ensolaradas e noites regadas a jantares elaborados e drogas recreativas. Em uma dessas noites, Slater observa uma cicatriz discreta próxima ao olho de Frida e pergunta como ela a conseguiu. Ela responde que não se lembra. Em seguida, ele demonstra interesse pelas unhas dela e Frida explica o conceito de sua marca independente, a Nailmaus, uma fusão das palavras animal e nails. Ele parece gostar da ideia, mas logo muda de comportamento de maneira abrupta. Desculpa-se rapidamente e sai apressado, esquecendo seu vaporizador para trás. Mais tarde naquela noite, enquanto observa o vaporizador esquecido, Frida nota algo que a deixa inquieta. Há resíduos escuros acumulados sob suas unhas, como se tivesse mexido em algo sujo. A descoberta a perturba profundamente. Na manhã seguinte, ela decide devolver o objeto para Slater. Ao procurá-lo, vê de longe o bilionário saindo de uma sessão de terapia com o Dr. Rich. Frida cumprimenta o médico e menciona com um sorriso a brincadeira da gala sobre piscar 2 vezes se estiver em perigo. Para sua surpresa, o doutor reage de maneira desconfortável, concorda rapidamente e sai apressado levando uma das misteriosas sacolas vermelhas. Certa noite, a festa está animada. Música alta, danças despreocupadas e risadas ecoando pela mansão, até que um grito corta o clima. Todos correm para ver o que aconteceu. Jess foi atacada por uma cobra. Slater age rapidamente, golpeando o animal com uma garrafa e assegura que o veneno não é letal. Mesmo assim, Jess entra em pânico e abandona a celebração. Frida a alcança do lado de fora e Jess, nervosa, exige seu telefone de volta, afirmando que algo muito errado está acontecendo ali e que aquelas pessoas são esquisitas. Frida, no entanto, recusa-se a ir embora. Diz que pela primeira vez sente que faz parte de algo e não quer abrir mão dessas férias que parecem um sonho. No fim, Jess cede e decide ficar, embora ainda inquieta. Mais tarde, sozinha, Jess sofre uma súbita hemorragia nasal, sem explicação aparente. No dia seguinte, Frida inicia sua rotina matinal como de costume: banho, perfume caro e um passeio pelos arredores da propriedade. Durante a caminhada, ela encontra uma das sacolas vermelhas caída diante de uma porta entreaberta. Movida pela curiosidade, entra no cômodo e se depara com dezenas dessas sacolas empilhadas lá dentro. De repente, a mulher mais velha, a mesma que havia chamado Frida de Coelha Vermelha antes, aparece e repete o apelido enigmático. Em seguida, entrega-lhe um pequeno frasco com um líquido verde. Sem pensar muito, Frida toma um gole, mas logo a mulher aponta para restos de serpentes sobre a mesa e explica que aquele líquido é, na verdade, veneno extraído das cobras da ilha. Horrorizada, Frida larga o frasco e sai correndo. Na sequência, ela tem um sonho perturbador. Jess aparece segurando uma faca e sussurra que precisa escondê-la. Quando Frida desperta, sente-se estranhamente fraca e sua aparência abatida chama a atenção de Sarah. Lucas surge com um hematoma no rosto, mas ninguém comenta o assunto. Da mesma forma que ninguém parece notar que Jess desapareceu. Durante o café da manhã, os homens se preparam animados para uma pescaria, enquanto as mulheres decidem ficar na mansão. Uma das convidadas pega o isqueiro de Jess, o que faz Frida questionar onde ela está. Para seu espanto, ninguém ali parece lembrar-se de Jess, como se ela nunca tivesse existido. Assustada com o desaparecimento de Jess, Frida corre apressadamente até o quarto onde a amiga estava hospedada. Ao entrar, seu coração dispara. O ambiente está completamente revirado, com móveis empilhados de forma estranha, como se ninguém jamais tivesse ocupado aquele espaço. Perturbada, ela volta ao próprio quarto em busca de pistas e, ao mexer no espelho, encontra uma faca escondida atrás dele. Nesse momento, Sarah surge, segurando um isqueiro gravado com o nome de Jess. Frida insiste que a amiga esteve ali, mas Sarah reage com ceticismo, dizendo que lembraria se houvesse mais alguém na ilha. Frida começa então a desabafar sobre os acontecimentos inexplicáveis que vem enfrentando, como acordar todos os dias com sujeira sob as unhas sem entender o motivo. Sarah, por sua vez, revela um hematoma estranho no braço, sem lembrar como o conseguiu. Ela também confessa que, entre todos ali, só conhece Cody, que a abordou casualmente em um café e a convidou para participar da viagem. As duas começam a ligar os pontos e percebem que estão envolvidas em um esquema sinistro, sendo manipuladas pelos homens ao redor. Frida se recorda da fala de Slater sobre o esquecimento ser um presente, o que as leva a suspeitar que algo está interferindo em suas memórias. Curiosas, entram na sala onde as misteriosas sacolas vermelhas estão armazenadas e levantam a hipótese de que o perfume distribuído na ilha contenha alguma substância capaz de induzir a amnésia temporária.
Frida conta que, após ingerir acidentalmente o veneno de cobra oferecido pela empregada, flashes de memória começaram a retornar. Determinada, ela encontra mais veneno no quarto e convence Sarah a experimentar, acreditando que isso pode ajudá-las a recuperar lembranças perdidas. Em seguida, decidem misturar a substância com tequila e oferecem discretamente a bebida para Heather e Camila, esperando que elas também despertem de algum tipo de controle mental. Stacy aparece nesse momento e, sem desconfiar, acaba provando um pouco da mistura. Ela avisa que os homens estão a caminho, o que deixa Frida em alerta. Com o tempo se esgotando, Frida decide vasculhar a casa em busca dos celulares confiscados, enquanto Sarah fica de vigia, prometendo gritar caso alguém apareça. Pouco depois, Sarah começa a ter sangramento nasal, o mesmo sintoma que Jess apresentou antes de desaparecer misteriosamente. Os homens chegam logo em seguida e Slater pergunta por Frida. Sarah, tentando disfarçar, diz que ela está descansando em seu quarto. Enquanto isso, Frida invade discretamente a área particular de Slater. Lá dentro, força a fechadura de um armário e encontra vários celulares escondidos, confirmando suas suspeitas. Porém, antes que possa agir, ouve o grito de Sarah do lado de fora e se apressa em esconder tudo. Nesse instante, uma caixa cai de uma prateleira e se abre, revelando dezenas de fotos Polaroid de pessoas diferentes posando com as icônicas sacolas vermelhas. A descoberta a deixa em choque. Poucos segundos depois, Slater entra no cômodo, alheio à presença dela. Ele pega um frasco e prepara seu vaporizador calmamente, sem perceber que Frida está escondida debaixo da mesa. O veneno que ela ingeriu começa a fazer efeito, provocando sangramento nasal e desencadeando fragmentos de memória. Cenas terríveis de mulheres, incluindo ela própria, amarradas e aterrorizadas, enquanto os homens as submetem a rituais cruéis. O efeito do veneno em Jess foi devastador. Ele fez com que todas as lembranças reprimidas voltassem à tona de uma só vez. Quando Slater percebeu que ela havia recuperado a memória, ordenou friamente que Stan desse fim à vida dela. A revelação atinge Frida como um golpe. Tomada pelo pânico, ela aproveita um momento de distração do bilionário e foge. Ela corre direto até Sarah e, ofegante, conta tudo o que descobriu sobre o destino de Jess. Temendo que elas sejam as próximas, as duas decidem manter a calma e agir como se nada tivesse acontecido, pelo menos até que Heather e Camila também recuperem suas lembranças. Mais tarde, durante o jantar, os flashes de memória de Frida começam a se intensificar. Fragmentos perturbadores se reorganizam em sua mente. Ela recorda que todas as noites, os homens as violentavam e, em seguida, usavam o perfume com substâncias químicas para apagar os acontecimentos de suas mentes. Entre essas lembranças, surge a imagem de Lucas, diferente dos outros. Ele parecia hesitar, mas era constantemente pressionado pelos colegas a agir como homem. Frida também relembra o momento em que o Dr. Rich a atacou e como depois ele demonstrou um nervosismo extremo, temendo que ela pudesse se lembrar. Slater havia tranquilizado o grupo, dizendo que quanto mais traumática fosse a experiência, mais difícil seria reter qualquer memória. Isso explica o comportamento tenso do terapeuta no dia em que ela o encontrou. No presente, o peso dessas lembranças torna quase impossível para Frida e Sarah fingirem normalidade, mas elas se forçam a entrar no clima da festa para não levantar suspeitas. Com coragem, Frida começa a dançar, sendo logo acompanhada por Sarah. Gradualmente, os outros também se juntam, e o clima se transforma momentaneamente em uma celebração aparentemente comum. A ilusão é quebrada abruptamente por um grito. Camila, tomada por lembranças intensas, entra em colapso emocional e, dominada pela raiva, avança contra Tom. Ela o esfaqueia várias vezes, sem parar até que Slater intervém para controlá-la. Nesse mesmo instante, Heather também recupera suas memórias e parte atrás de Vic, tomada por fúria. Do lado de dentro, Sarah reage com violência contra Cody, cravando uma faca na mão dele e tentando golpeá-lo novamente, embora ele consiga escapar por pouco. Heather finalmente alcança Vic e o ataca com o que encontra pela frente, um pesado tabuleiro de xadrez. Stan aparece e abre fogo, matando Heather na hora. Ao avistar Frida tentando fugir, Stan começa a persegui-la. Ela corre desesperada pela floresta, mas ele é mais rápido e logo a alcança, apontando a arma para ela. No entanto, antes que ele possa puxar o gatilho, Sarah surge por trás e acerta sua cabeça com uma pedra enorme, repetindo os golpes até ter certeza de que ele está morto. Enquanto isso, Slater, impassível em meio ao caos, arrasta Vic, gravemente ferido, e Camila, amarrada e ensanguentada, de volta para sua residência privada, determinado a retomar o controle da situação. Lucas,
que vinha inalando o perfume assim como as garotas, entra em desespero sem compreender a situação, mas Slater o ignora completamente e termina a vida de Camila pressionando com força o pescoço dela até que ela pare de respirar. Enquanto isso, Frida revira seu quarto em busca de uma arma branca, quando Stacy surge visivelmente perturbada. Suas lembranças também voltaram. No entanto, ao contrário das outras mulheres, Stacy havia escolhido esquecer. Para ela, apagar os traumas era um presente, e por isso acusa Frida com raiva por tê-la feito reviver horrores que queria enterrar. Na floresta, Cody vasculha os arredores em busca das sobreviventes a mando de Slater, mas é surpreendido por Sarah, que o abate sem piedade a tiros. Lucas, por sua vez, continua perdido, sem entender por que tudo está desmoronando. Pouco depois, Sarah reencontra Frida, que havia descoberto uma Polaroid chocante dentro da mansão. A imagem mostrava ela mesma no local, tirada 1 ano antes. Isso prova que ela já havia estado ali anteriormente. Diante dessa revelação, as duas decidem agir. Armadas com uma faca e uma pistola, partem determinadas a encarar seus algozes de frente. Elas chegam até a entrada da vila particular de Slater e ordenam que ele abra a porta. O bilionário se recusa, mas Lucas, em meio ao pânico, resolve abrir por conta própria e acaba sendo alvejado por Sarah no mesmo instante. Aproveitando a distração, Slater domina Frida e fecha a porta atrás de si. Ela tenta reagir com um objeto improvisado, mas é facilmente contida por ele. Nesse momento, Frida é tomada por lembranças de 1 ano atrás. Ela se vê tentando escapar desesperadamente, tropeçando e batendo o rosto em uma pedra, ferimento que deixaria a cicatriz que carrega até hoje. Também recorda que naquela época havia pintado as unhas com um desenho de coelho vermelho, e foi ela quem arrancou o dedo mindinho de Vicky com uma mordida. De volta ao presente, Slater, com Frida amarrada, discursa sobre como o esquecimento seria a chave para livrar a humanidade da dor e do sofrimento. Ele tenta convencê-la a se render, usar o perfume e deixar tudo para trás. Enquanto ele fala, Frida discretamente trabalha para cortar suas amarras com um pedaço de vidro afiado. Do lado de fora, Sarah começa a atirar contra a porta, mas rapidamente fica sem munição. Slater parte atrás dela, arrastando-a de volta para o quarto onde Frida já está solta e empunha uma faca. Ele, confiante, também pega sua lâmina e diz que não pretende machucá-la, afinal, a considera sua melhor amiga. Slater, então, inala o vapor do seu vaporizador e se prepara para eliminar Sarah, mas, inesperadamente, começa a ficar atordoado e confuso, sem entender exatamente o que está fazendo ou o que está acontecendo. Enquanto Slater estava do lado de fora, Frida aproveitou para adulterar o líquido do vaporizador dele, misturando-o com a mesma substância do perfume que ele havia desenvolvido. Assim que ele inalou, os efeitos começaram rapidamente. Sua mente ficou turva, ele perdeu os sentidos e acabou desmaiando. Nesse processo, derrubou algumas velas acesas que se espalharam e intensificaram o incêndio já iniciado na vila. As chamas se alastram velozmente, consumindo tudo ao redor. Frida, sem hesitar, decide abandonar Vicky preso no quarto, deixando-o para morrer no meio do fogo. Do lado de fora, Sarah observa tudo com apreensão e comenta que espera que Frida realmente saiba o que está fazendo. À medida que a câmera se afasta, fica claro que Frida tomou uma decisão inesperada. Apesar de tudo, ela resgatou Slater da mansão em chamas, evitando que ele tivesse o mesmo destino dos outros. Na sequência final, algum tempo se passou. A empresa de Slater promove mais um evento de gala, como se nada tivesse acontecido. O Dr. Rich se aproxima do bilionário, pedindo uma conversa particular para tratar de um assunto importante. Slater, no entanto, parece atordoado e completamente confuso. Nesse instante, Frida surge e interrompe a conversa, informando que ele não está disponível. Para a surpresa de Rich, ela revela que agora é oficialmente casada com Slater. O médico fica visivelmente nervoso ao reconhecê-la, especialmente quando Frida insinua que se lembra muito bem dele e de tudo o que aconteceu.